Oi, oi, boa noite. Alô, testando, boa noite. E agora, daqui já vai começar a falar? Você tá com. Tem que ver se tá com. Dá pra ouvir, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos ao GPEC, Grupo Espírita Paz e Caridade. Meu nome é Aline e hoje estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube. O tema da palestra de hoje é Autismo e o tratamento pelo magnetismo com o Dr. Sérgio Thyssen. Mas antes eu vou ler uma pequena mensagem. A ciência
multiplica as possibilidades dos sentidos, e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais dos sentidos. Essa mensagem é do livro Retorno, pelo Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. E vou fazer uma pequena prece, vamos fechar nossos olhos, nos acalmar, agradecer a Deus por mais uma noite de aprendizado, que a gente consiga absorver o máximo de conhecimento e conscientização sobre um tema tão importante. Obrigada, Senhor, e seja bem-vindo, Dr. Sérgio. A palavra é sua. Olá, boa noite, Aline, boa noite para todos os amigos. Que coisa boa, é uma alegria muito grande para mim poder reencontrá-los, poder estar com vocês hoje, esta noite, trabalhando mais um tema que é um tema da vida, é um tema que é uma preocupação como que do mundo inteiro e, na medida em que nós somos espíritas, nós podemos buscar como que toda uma condição de conhecermos melhor essa realidade, compreendendo como que isto acontece, mas também buscando como que elementos úteis para as crianças e os jovens, não é, Aline? Que são os pacientes com este quadro de transtorno mental que é o TEA, transtorno do espectro do autismo. Então, eu gostaria de partilhar com vocês que, durante muitos e muitos anos exercendo a medicina e trabalhando em instituições espíritas, nós não conhecíamos pacientes com autismo, né? Mais de uns 20 anos para cá, sobretudo dos últimos 10 anos para cá, nós estamos vendo como que um número muito grande de casos acontecendo em torno de nós, próximos a nós, e acontecendo no mundo inteiro, porque estes casos são como que atendidos pelos profissionais de saúde, atendidos por médicos pediatras, neurologistas infantis, psiquiatras infantis, que cuidam de crianças e jovens, de tal maneira que é um fenômeno, eu diria, que está ocorrendo no mundo inteiro, como que nos convidando, não é, amigos? Haja vista todo o sofrimento que este transtorno causa para cada um dos pacientes, mas também por uma extensão natural e muito compreensível para as mães, para os pais, para os familiares. Tudo isso é como que um motivo não só de estudos que nós não tínhamos antes, de busca para cada caso de elementos de ajuda para que as crianças sofram menos, para que os jovens tenham uma vida mais confortável, porque dependendo do nível do autismo, o sofrimento é muito grande. E como eu comentei, envolve a família como um todo. E eu diria, envolve a sociedade como um todo. Envolve o mundo inteiro, tanto no sentido da vida comum das pessoas que se interessam pelo entendimento sobre essa questão, mas também em função da medicina e de diversas áreas relacionadas à saúde que procuram contribuir para o alívio do sofrimento. Então, em autismo, nós poderíamos dizer que nós temos níveis diferentes. Nós temos, para cada criança, jovem ou adulto, menino ou menina, 3 grandes níveis diferentes.
Então, cada caso, quando o diagnóstico é concluído, e nem sempre o diagnóstico é como que concluído de imediato, há que se ter calma, há que se ter toda uma observação, todo um acompanhamento médico da parte de pediatras, neuropediatras ou psiquiatras infantis, mas também médicos de família, por exemplo, pediatras de uma maneira geral, para que, ao longo de alguns meses ou anos de observação, quanto a criança ou jovem que ainda não tenha o diagnóstico, que esse diagnóstico possa ser feito. Então, uma vez que o diagnóstico é realizado, é confirmado, ele inclusive precisa ser assinado como um documento ou por um neurologista ou por um psiquiatra ou pelos dois. Por quê? Porque tudo a partir do diagnóstico é muito delicado. Envolve uma série de providências. Então, não pode ser uma pressuposição. Pode ser uma hipótese diagnóstica, mas com o tempo o diagnóstico acabará sendo firmado. Ou, para outros casos, o diagnóstico será como que deixado de lado, porque então vai se pensando em outras possibilidades, outros diagnósticos para a explicação do porquê daqueles sinais e sintomas que caracterizam o sofrimento daquela criança ou daquele jovem. Então, nós dizemos, isso vale compartilhar com vocês, são 3 níveis, níveis 1, 2 e 3. Então, o nível 1 do autismo, do TEA, é quando as manifestações clínicas são leves. O nível 2, elas já são diferentes, elas já são moderadas, e é claro, o sofrimento do paciente é maior. E existem também muitos casos no mundo todo de nível 3. Nível 3 são os níveis de autismo severo, grave. Eu apenas lembro também com os amigos, como médico, que nós usamos essa estratégia para todos os problemas clínicos, médicos, de qualquer pessoa e de qualquer natureza. Sempre há uma estimativa de gravidade. Porque um caso, por exemplo, de depressão leve é uma coisa, moderada ou severa, com ideações suicidas, é outro departamento. É outro nível de preocupação e que traz consigo, não é, uma abordagem compatível com o nível. Então, isso acontece com pacientes com câncer, com problemas cardiovasculares, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Ela pode ser leve, moderada ou severa. No autismo, então, também não é diferente. Pois bem, então essa é uma ideia para nós considerarmos. Outra questão curiosa, né, para nós vermos, ninguém conhecia sobre autismo. E eu posso dividir com vocês que eu fiz o curso de graduação em medicina há muitas décadas. E quando eu estudava medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando eu fiz residência, quando eu fiz mestrado, numa busca pelo conhecimento médico gradativo, né? Naquela época, ninguém falava de autismo. Eu não ouvi falar disso a não ser de uns anos para cá. E aí, como o número de casos foi crescendo muito, como médico e como trabalhador na seara espírita e tendo visitado muitas cidades do Brasil e muitos lugares em países diferentes, né, como espírita divulgando a doutrina, muitos casos nos chegam há muitos anos, desde que o problema se acentuou. Nos chegam
seja na casa espírita, pelo acolhimento fraterno, não é? E nos tempos, mais ou menos 3 anos de pandemia, isso acentuou muito a chegada de casos de todos os problemas médicos que nós temos procurado cuidar e de autismos também, não é? Através de mães, de pais, de avós. Em que sentido? No sentido de procurarem ajuda. Por quê? Porque as casas espíritas, de um modo geral, pela pandemia, pelo isolamento social, pelas medidas sanitárias pertinentes, necessárias, fundamentais para se conter a transmissão do vírus, as casas deixaram de funcionar, fecharam como as suas portas, não é verdade? Giselma, é preciso fechar o seu microfone. Então, voltando, queridos, a ideia qual é? A ideia é de que tudo isto é muito sério. E durante a pandemia, quantos e quantos casos, como que também nos chegaram, de todos os problemas médicos comuns no dia a dia. Então, o que acontece? O autismo ele foi descrito em 1943, vejam só. Ele foi descrito há 80 anos atrás por um psiquiatra europeu chamado Leo Kanner. E Kanner, naquela altura, ele cientificamente, ele separou 11 casos de crianças que tinham como que o mesmo conjunto de manifestações estranhas, esquisitas, diferentes. E como ele conhecia o dia a dia da clínica, ele viu que aquilo era diferente. Então, o autismo, em geral, ele é caracterizado por 3 grandes situações de cada criança, de cada jovem. Então, é uma síndrome, o transtorno do espectro do autismo, é um conjunto heterogêneo de síndromes que tem em comum essa tríade. Então, quais são os elementos da tríade para nós espíritas, espiritualistas, ou de uma crença outra qualquer, porque isso não importa agora. O que importa é que a humanidade, a sociedade, os pais, os familiares, os profissionais de saúde e os trabalhadores espíritas também se dediquem a conhecer o autismo. Por quê? Porque é preciso um entendimento, uma dedicação, uma mobilização de todos que possam ajudar para que tenhamos um certo alívio de um grande todo no mundo inteiro, país por país, que se vê como que diante de um grande desafio médico na área da saúde mental, na área tipicamente da pediatria. Então, por exemplo, a interação social recíproca dessas crianças e jovens, ela é muito comprometida e ela vai ser tanto mais comprometida, não é, esse relacionamento, a interação de cada paciente com os demais na sociedade, em casa e assim por diante, de tal maneira que quanto mais grave é o caso, pior é a interação. Um outro elemento da tríade, meus amigos, é a chamada comunicação verbal e não verbal. De tal maneira que são crianças e jovens que, quanto mais delicado é o contexto, mais essas pessoas têm limitações. Inclusive, frequentemente, nós em clínica dizemos, olha, o caso do Joãozinho é um caso não verbal, porque ele não interage com os familiares, ele não interage direito com os colegas da escola, com os professores, os educadores, os demais outros
que nas suas disciplinas terapêuticas auxiliares, além da medicina, não é? E da fonoaudiologia, por exemplo, da fisioterapia, eles não se comunicam habitualmente, como de costume, como acontece com as crianças chamadas neurotípicas. As crianças com autismo, nós chamamos de que elas são atípicas dentro da síndrome. Então, essa questão da comunicação verbal ou não verbal, isso é importantíssimo, é um dos pilares. E, frequentemente, nos casos mais graves, nos chegam crianças e jovens com grandes dificuldades de comunicação, de interação com todo mundo, inclusive conosco. Outra ideia é a ideia das estereotipias, dos comportamentos repetitivos. Então, eles têm movimentos dos braços, da cabeça, do tórax, do corpo inteiro, que podem ser completamente diferentes dos usuais. E chama-se comportamentos estereotipados, comportamentos atípicos, repetitivos. E são muito característicos, de tal maneira que os seus movimentos chamam muito a atenção de qualquer um em qualquer lugar onde eles estejam. Seja na escola, seja no lar, seja passeando na rua, seja no shopping, seja aonde for. Por quê? Porque isso é também uma característica deles. Então, esses transtornos dos 3 aspectos da tríade, eles variam numa espécie de um contínuo. E eles podem ser, tanto de cada um deles, dos 3, com formas brandas, até as formas mais severas. Ou seja, vale a pena dividir com vocês. Em medicina, não existem 2 casos iguais. Podemos ter 2 casos semelhantes, 2 casos parecidos, mas em medicina é bem assim. Cada caso é um caso. Portanto, nós não devemos generalizar. Existem esses 3 aspectos que são comuns em todos eles. Mas a ideia qual é? Cada paciente que o médico conhece, com seus pais, num consultório, numa clínica, num posto de saúde da família, numa clínica especializada de neurologia ou de psiquiatria infantil, cada paciente vai ser muito bem estudado. Ele precisa ser muito bem examinado. A conversa, o diálogo com os pais é fundamental, mas também a avaliação do profissional. Olhando, examinando, interagindo com a criança ou com o jovem, para que esse diagnóstico vá sendo construído, vá sendo mais dia, menos dia definido, e aí, antes mesmo de uma conclusão diagnóstica, mas muito mais depois dela, o que acontece? Vão ser sugeridas várias medidas, que são como que medidas de assistência, de apoio, medidas em prol do bem-estar da criança ou do jovem a todos os níveis, dependendo do que o profissional avaliou, dando-se mais prioridade a certas modalidades de auxílio do que outras, dependendo da apresentação clínica de cada caso. Então, eu diria para vocês, de uma certa maneira, meus amigos, que essa é uma ciência. Tudo isso é hoje um mundo. Existem inúmeras instituições no Brasil, em vários estados. Existem instituições profissionais, instituições de apoio social, para que a sociedade se desdobre
para ajudar tanta gente que vive hoje essa questão tão preocupante da sociedade do planeta Terra, eu diria. E é curioso comentar também com vocês que, como eu tinha dito antes, há décadas atrás, né, nós não ouvíamos falar, nós não tínhamos casos de autismo, mas o número de casos vem crescendo como que avassaladoramente. Isto preocupa, por um lado, mas também é por isso mesmo um convite para a ciência médica e de outras áreas complementares em saúde para pesquisas, estudos, dedicação, para que nós façamos frente a esse grande desafio contemporâneo, que não havia. Quando nós poderíamos pensar que já havia, o número de casos era muito pequeno, eram casos esporádicos, hoje não. Então, também vale a pena lembrar com os amigos da Bahia, com os amigos do Brasil e de qualquer outra cidade que possam nos acompanhar nesse estudo, que por que o número de casos diagnosticados cresceu imensamente? Uma primeira razão é uma razão científica. Vamos pensar juntos. Como era como que um transtorno novo, uma situação na área da saúde mental e da psiquiatria muito pouco conhecida, não é? As pesquisas foram se desenvolvendo, a ciência médica cresceu, mas não cresceu só para o autismo, cresceu para tudo, para todas as doenças orgânicas, todos os problemas biológicos e todos os problemas, transtornos, enfermidades mentais. Então, por causa deste progresso, hoje, e já há vários anos, os médicos de várias áreas têm podido diagnosticar com mais frequência, não é? Porque cresceram as suas condições para o diagnóstico. Então, como antes não havia essa habilidade científica, uma vez ela acontecendo, o número de casos é maior, mas não é este o fator principal. Existem colegas que pensam que sim, não é? Que é apenas uma questão de que agora os médicos desconfiam, os médicos estão atentos a isso, no sentido de o quanto isto é algo que é mais presente, mas porque os colegas estão mais habilitados ao diagnóstico. Mas a questão é outra. Em que sentido? A questão é, o número de casos é muito maior. Quando nós olhamos uma curva em relação ao número de casos, por exemplo, uma que é bem conhecida no mundo, mas que é quanto aos Estados Unidos da América, se eu vou para o CDC, Centro de Controle de Doenças, que organiza, estuda, se dedica, pesquisa cientificamente todas as doenças comuns na humanidade, mas nos Estados Unidos, nós vamos ver que o número de casos, a curva é ascendente a cada ano. Então, por exemplo, se em 2021 nós tínhamos na América, nós podemos pensar que no Brasil, na França, na Austrália, no Uruguai, as coisas sejam parecidas. Se não são iguais, são semelhantes, porque é uma questão mundial. Podendo haver, claro, algumas diferenças de uma região para outra, de um continente para outro, mas, em média, o panorama é o mesmo. De tal maneira que, quando nós estamos nos Estados Unidos, eu olho, por exemplo, em 2021, tínhamos um caso para cada 44
crianças neurotípicas, uma com autismo. Pois bem, no ano seguinte, que foi o ano passado, 2022, a curva, no sentido de uma exponencial, subiu mais e agora, nos Estados Unidos, um caso para cada 36 crianças. Talvez no final deste ano nós tenhamos outra avaliação estatística e o problema seja ainda maior. Então, eu poderia dizer com vocês que é quase que como hoje um problema de saúde pública do planeta Terra. Então, é inusitado isto. Se nós conversássemos na faculdade de medicina de um país qualquer, de uma cidade americana, europeia, sul-americana, oceânica, né, da Oceania, né, nós há 40, 50 anos, tudo era como que algo que não era uma preocupação. Agora é uma preocupação mundial. Então, aqui agora vale talvez um comentário com os amigos. Transtornos que geram sofrimentos, como doenças também, enfermidades. Todas elas, aquelas que afetam, por assim dizer, o corpo físico, como o câncer, como as doenças cardiovasculares, como a tuberculose, a malária, o cólera, como, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal crônica por décadas, a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn, ou se eu tenho o lúpus eritematoso sistêmico, ou se eu tenho uma doença congênita, não é? Uma cardiopatia congênita, ou se eu tenho uma microcefalia, como nós tivemos anos atrás no Nordeste, por causa do Zika vírus. 2.500 crianças nasceram num período de 2 anos no Nordeste com microcefalia. O que é isto? Isto é muito delicado, porque é uma questão de encarnações comprometidas durante pequenos, médios ou grandes períodos, e às vezes a vida inteira, como é uma microcefalia, uma síndrome de Down, mais grave, menos grave, e assim por diante. O autismo, meus amigos, num pensamento contemporâneo, não tem cura. Eu vou comentar depois com vocês. Eu conheço casos de cura, muito poucos, dentro do universo que nos chegou para que nós fôssemos cuidando como médico e, ao mesmo tempo, como trabalhadores da área da mediunidade, do magnetismo, nos centros espíritas, vamos dizer, que nós participamos já há muitos anos. Mas, de um modo geral, não se deve ter expectativa de cura, mas fica como que uma luz no fim deste túnel, como uma coisa de esperança, de possibilidade. E aqui uma questão muito séria. Quanto mais cedo, é assim sempre em medicina, quanto mais cedo vem o diagnóstico, a suspeita e ou a sua confirmação, é assim para qualquer enfermidade, qualquer transtorno. Melhor para o paciente, porque aí todos os profissionais que podem e devem ser convidados a colaborar, eles vão agir logo. E quanto mais se age terapeuticamente para qualquer questão médica, maiores as chances de um paciente melhorar daquela condição, com alívio de sinais e sintomas, que são os que caracterizam um paciente qualquer, cada um de acordo com aquilo que está sofrendo naquela altura. Então, qual é a ideia? A ideia é de que todas as enfermidades, todos os transtornos,
todos os padecimentos têm origem espiritual. Nós já não podemos deixar isso de lado. Ou seja, transtorno, enfermidade, síndromes médicas, doenças do corpo e da área da doença mental ou da psiquiatria, tudo é efeito. E não existe efeito sem causa. Aí alguém poderia dizer, vamos pensar juntos, uma senhora de 50 anos com depressão severa, com 2 tentativas de suicídio, que chegam ao colega médico, que chegam ao centro espírita levada por um familiar para se buscar um recurso espiritual, né? Na verdade, é uma paciente com depressão moderada ou severa. E aí, hoje em dia, já se sabe que o cérebro das pessoas quaisquer com depressão é um cérebro que mostra, através de exames complementares, quando foi objeto de investigação, uma grande deficiência de neurotransmissores. E essa falta, essa redução dos neurotransmissores, ela é quem participa diretamente do quê? Das manifestações depressivas. E aí a medicina, uma parte dela, uma parte da psiquiatria, ela crê que o cérebro tem um problema, tem um defeito, e é um defeito neuroquímico. Então, deficiência de ocitocina, deficiência de dopamina, do ácido gama-aminobutírico, deficiência de pequenas moléculas que são fundamentais para a transmissão dos impulsos nervosos de determinadas áreas cruciais para o bem-estar mental dos encarnados. Então, isso dá a ideia ou a impressão a profissionais de saúde do mundo todo que o problema é da neuroquímica. Então, os antidepressivos foram desenvolvidos ao longo dos anos para reporem os neurotransmissores. E quando isso acontece, o paciente melhora. Então, mas ainda assim, é uma medicina que convém, são dezenas de milhões de casos, talvez centenas de deprimidos no mundo, é uma verdadeira pandemia mundial, não é? E o que nós temos para usar pelo avanço da medicina acadêmica? Antidepressivos. Então, que nós usemos com propriedade, cientificamente, acompanhando muito direitinho cada caso, para que a dose seja correta, a escolha de qual antidepressivo também se pode tatear e, ao longo de semanas ou meses ou anos, uma escolha do melhor medicamento e dose para cada paciente. É isto que os psiquiatras, de um modo geral, têm feito para os casos de depressão. Mas, no autismo, você também vai encontrar uma série de mudanças, vamos dizer, nos tecidos cerebrais, em diferentes áreas cerebrais. E são todas elas áreas do sistema límbico, área de circuitos também importantíssimos. De tal maneira que não é um caso dos distúrbios que nós encontramos nos deprimidos, mas você tem alterações da transmissibilidade dos impulsos nervosos entre o cérebro direito e o cérebro esquerdo, por um bloqueio no corpo caloso. Você tem problemas das mini colunas cerebrais. O cérebro da criança autista não é neurotípico, é atípico, também porque você tem um aumento da inflamação cerebral, você tem um prejuízo da neuroplasticidade.
Então, tudo isso é sério, mas tudo isso é efeito. Mas a grande maioria dos colegas médicos e até de outros profissionais de saúde, como que entendem, vamos dizer, que tudo isso seja decorrente da parte biológica, mas não é. A parte biológica, seja na depressão, seja na esquizofrenia, seja no autismo, tudo isso são transtornos mentais. E aí o que acontece? Tudo isto é efeito, não é a causa. Não são as causas, mas a grande maioria dos colegas pensa que sim. Então, o que acontece? Todas as questões médicas mais relevantes são nitidamente de origem espiritual. São questões kármicas, como se pode pensar. São consequências das transgressões às leis de Deus no nosso passado. Seja um problema médico da vida adulta, seja um problema médico congênito, seja uma demência, um Alzheimer, portanto, em geral, na terceira idade, a partir dos 60 anos, seja aquelas doenças e problemas que eu citei, sejam outras, porque em medicina na Terra, nós temos milhares de diagnósticos. Portanto, é uma ciência imensa, é a ciência mais antiga que temos na humanidade. A ciência médica se confunde com a própria história da humanidade. Desde a escrita, começando há 5.500 anos atrás, nós temos registros no Egito, na Grécia, de terapeutas cuidando de pessoas fragilizadas, das doenças daquela época, dos tempos de milênios atrás. Então, por que nós estamos lembrando isso? Porque nós não podemos nos enganar e acharmos que a Terra é mais um mundo, é um mundo como outros, que devemos ter em qualquer lugar no Sistema Solar, na Via Láctea, em Andrômeda, em uma outra galáxia qualquer, ou, por exemplo, um planeta, um exoplaneta, orbitando uma estrela de fora, vamos dizer, do Sistema Solar e até da nossa galáxia. Então, a astronomia revela centenas de bilhões de estrelas e os planetas aí estão. Existem, provavelmente, mundos como a Terra, mas a Terra não é uma referência de mundo. O que a Terra é? Um grande hospital. Um grande hospital de almas. Por isso que temos milhares de doenças diferentes, com graus de severidade distintos, não é? Gerando sofrimento. Por que o sofrimento através das doenças? Porque nós erramos. Porque nós contrariamos as leis de Deus. Que são as leis de Deus? O Livro dos Espíritos nos traz. A lei natural. E a mais importante delas, a de amor, de justiça e de caridade. Então, na medida que nós geramos prejuízos aos outros ao longo de muitos milênios e dos últimos séculos, nós fomos como que nos predispondo às doenças. Porque lei de causa e efeito, lei divina, lei natural. Na medida que você perturba, que você conspira contra a felicidade alheia, que você age criminosamente. E olhem que mundo é este, hoje em dia. Apesar de tanto progresso, o que a humanidade vem realizando? A violência que nós temos no Brasil, a violência na África, nos Estados Unidos,
Hoje, na Ucrânia, 500 e tantos dias de guerra, em pleno século XXI. Não é verdade? Quantas situações extremamente delicadas, desde o início do ano. Centenas de milhares de casos de suicídio. No mundo, um suicídio a cada 40 segundos. Que mundo é este? Expiações e provas, claro. E isto tem a ver com o sofrimento. E autismo, TEA, é sofrimento. Não é uma variação do normal. O normal é a criança neurotípica, que, por sua vez, também pode sofrer de outras questões médicas. Mas o nosso tema hoje é o TEA. E TEA é limitação, sofrimento para cada criança nossa e para os pais e o restante da família. E para a sociedade, de um modo geral. De onde vem isto? Das questões espirituais de cada paciente, para qualquer questão. Então, meus amigos, reparem, nós precisamos estudar isto tudo. E uma ideia, não é? Que os espíritas podem buscar para uma tentativa de entendimento melhor de porquê de tantas questões penosas, difíceis, envolvendo crianças e jovens, como é o caso do autismo e de tantos outros problemas, quantas doenças visitando os adultos e os idosos, homens e mulheres, doenças congênitas e adquiridas, questões que nós nunca imaginávamos que íamos ver. De onde vem isso? De nós mesmos. Isso não vem por causa de vacina, por causa de defensivos agrícolas, não é? Isso não vem por causa do aquecimento global. Isto não vem por causa de eventuais medicamentos que as mães fizeram uso durante a gestação. Isto é espiritual. Isso tem uma consequência cerebral, psíquica, envolvendo o todo de cada criança ou jovem. Mas a origem é espiritual. E por que eu digo deste modo para os irmãos aqui presentes, do mesmo modo que eu poderia dizer para outras enfermidades? Porque como nos chegaram tantos e tantos casos, vou dizer de uma outra maneira, se eu comento com vocês nos meus 2 celulares, porque por causa da pandemia, muito do atendimento fraterno, da busca pela medicina, né, para ajudar casos diferentes, mas também em muitos casos de crianças e jovens autistas, não é? Os casos, as solicitações de ajuda vieram muito, não é? Por uma espécie de um atendimento fraterno, um acolhimento fraterno virtual, online, de tal maneira que, através do WhatsApp, do Messenger, de e-mails, né, nós temos inúmeros casos envolvendo imagens, fotografias, vídeos que as mães, sobretudo elas, nos enviam para que, como médico e como espírita, eu possa ter uma ideia da gravidade de cada caso, para buscar o devido auxílio médico e espírita. Então, esta é uma questão importante, não é? Nós precisamos tratar isso tudo como um grande desafio, mas um convite à solidariedade, um convite à caridade, ao abraço fraterno para a família e para as nossas crianças. Então, nós temos que ser a sociedade como um todo. E isso é muito importante, porque nós vivemos num mundo muito atrasado, em que as pessoas têm dificuldades de ver
as pessoas diferentes de uma maneira amorosa, fraterna, compreensiva. E a ideia da inclusão é uma ideia fundamental. É uma causa nossa e não dos outros. Tudo é nosso. E aqueles que têm condições devam, como que, ajudar sempre. E com uma ideia de humanismo, uma ideia de, além do humanismo, que é tão básico, mas que às vezes carece a sua vivência ao redor do mundo, e no próprio Brasil, e no próprio meio da área da saúde, vamos dizer, que você ainda precisa comentar isto. Nós temos que ser solidários. A ideia da empatia, a ideia até, para certos casos, da compaixão, o abraço, o olhar carinhoso, solidário, amigo, fraterno. E você, então, vai buscar os recursos da Casa Espírita, além daqueles das atividades multidisciplinares que envolvem os cuidados, as terapias, eu diria, que são terapias que ajudam o neurodesenvolvimento, a neuroplasticidade e uma série de questões que as crianças e jovens têm como dificuldades, portanto, e aí passíveis de estímulos para o seu devido desenvolvimento, como, por exemplo, a fonoaudiologia para os pouco verbais ou não verbais. Enfim, não existe remédio para o autismo. Não existe, como existe um antidepressivo para a depressão, um anti-autismo. Não temos isto. Provavelmente não teremos tão cedo. Mas se a criança tem dificuldades para dormir, você pode usar a melatonina, por exemplo. Eventualmente, um ansiolítico. Se a criança, como é frequente, também tem TDAH, ou ela também apresenta, e é um complicador, crises convulsivas ou uma epilepsia, agravando a situação, é claro, o colega médico, né, vamos usar o anticonvulsivante. Para quê? Para não ter convulsões, para suprimirmos uma coisa que agrava a condição de qualquer um. Mas o autismo em si, nós não temos remédios específicos. Agora, mais do que nunca, o aspecto espiritual. Mundo de provas e expiações. A ideia de transição planetária. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, que nós abrimos na área mediúnica, em grupos mediúnicos muito bem capacitados, em reuniões mediúnicas sérias na Casa Espírita, muito antes, durante e depois da pandemia, os contextos espirituais de vidas pretéritas sempre foram detectados. E eles sempre se mostraram muito sérios. Vocês vão me entender. E nós sempre vimos ali condições de atendimentos e cuidados para que os contextos estes fossem devidamente sanados, melhorados, e os espíritos envolvidos atendidos nas suas demandas, no seu sofrimento, acolhidos com um amor extraordinário, que, aliás, deve ser do mesmo amor quanto as nossas crianças e jovens. Estamos tratando da mesma substância divina que nós, da saúde, devemos desenvolver na nossa prática diária.
desenvolver ininterruptamente, num aperfeiçoamento afetivo, emocional, espiritual, progressivo. Para qualquer questão médica, e não apenas, claro, para os pacientes com autismo, TEA. E aí, qual é a ideia? A ideia é de que o paciente de hoje, ele se comprometeu muito. E, frequentemente, os dramas que nós encontramos, até hoje, são dramas relacionados às guerras. Nós tivemos, eu costumo comentar isso, nós temos 5.500 anos de história escrita da humanidade. Saibam vocês, nunca tivemos 100 anos de paz, de ausência de conflito. Nós aqui estamos entre Rio de Janeiro e a Bahia, não é? Dialogando num sábado à noite, procurando reflexões sobre o TEA, e nós temos guerra no Sudão, conflitos no Haiti, no Iêmen, na Síria e, sobretudo, hoje, como algo inimaginável, mais uma guerra na Europa, na Ucrânia. Então, meus amigos, a humanidade ela é muito mais atrasada moralmente do que nós podíamos supor. Então, o que acontece? Guerras são frequentes em vários contextos, de problemas clínicos, médicos, biológicos e problemas relacionados à saúde mental. Então, quando nós cuidamos do que ficou para trás, até então, sem o melhor atendimento, as crianças com autismo melhoram e, às vezes, melhoram muito. Seja no primeiro atendimento, no segundo atendimento mediúnico, na área da desobsessão, da assistência aos desencarnados, com as inúmeras ferramentas que nós dispomos. Então, na reunião mediúnica espírita, existe toda uma gradação de acordo com a experiência do grupo. Então, para casos de autismo, eu diria que os grupos mediúnicos espíritas dentro do movimento espírita no Brasil e no mundo devam ter experiência, vivência, familiaridade, pesquisa, para que o auxílio seja ampliado, mais abrangente, mais profundo, mais próprio para esta realidade. E uma vez obtendo-se isto, nós vamos encontrar os melhores resultados. E como eu comentei com vocês, às vezes até esporadicamente, de cura nítida. Outra ideia para nós, porque reunião mediúnica, ela é mais simples ou mais complexa, mas ela tem nela sempre magnetismo. Então, qual é o nosso tema hoje? Espectro autista, né? E as questões do magnetismo visando a melhora de cada caso. Então, a reunião mediúnica, ao nível, ao escalonamento que for, em termos de capacidade de se abordar essas questões, sempre tem questões magnéticas, que nós podemos até desenvolver outro dia. Outra questão importantíssima é o passe para as crianças e jovens no espectro. É o magnetismo de cura de que nos apresentava Allan Kardec no livro dos médiuns. Então, nós não podemos deixar de estudar isso. O passe, a água fluidificada, é uma água magnetizada. A fluidoterapia já não é o passe do trabalho público, da palestra, dos que vão à instituição para aprender sobre o espiritismo. A fluidoterapia espírita é quando a criança, o jovem ou um outro paciente com um outro tipo de problema médico
ele vai a uma instituição que oferece esta modalidade de ajuda. A criança ou o jovem vão se deitar numa cama, numa maca própria para um repouso, um conforto. E aí o médium, habituado às questões da movimentação fluídica, deste magnetismo, inspirado por entidades queridas, que também, claro, por sua vez, só desejam a melhora do paciente, seja ele de que problema médico qual for. E aí nós temos o magnetismo espiritual do próprio médium, porque ele também é um espírito, do magnetismo espiritual dos benfeitores desencarnados, que além dos deles próprios, eles trazem magnetismo da natureza. Claro, dos vinhedos, dos trigais e de outras coisas divinas da terra. Essa é uma outra questão. Então, qual é a ideia? O fluido vital do médium. O que é esse magnetismo? São moléculas sãs, como dizia Kardec, para substituir as moléculas que não são sadias. E no cérebro das crianças e jovens com autismo, nós temos milhões delas. Então, é preciso oportunidade terapêutica da parte desse binômio entidades desencarnadas e trabalhadores da seara do passe em prol delas. Em, por exemplo, reuniões semanais, reuniões quinzenais de acolhimento às nossas crianças, para esta finalidade. Porque a reunião mediúnica de desobsessão, para que se possa lidar com o que tem a ver com as crianças e jovens com autismo, ela precisa ser uma reunião muito bem estruturada. Mas ela é feita na casa espírita e os pacientes estão distantes em casa. E é perfeitamente realizável e os efeitos são igualmente benéficos. Então, meus amigos, esta é uma ideia, é o binômio da medicina da alma, não tem novidade. Reunião mediúnica compatível com esta demanda, desafio de questões tão sérias. E aí vai havendo uma libertação progressiva de um fenômeno que o Espiritismo chama de obsessão, obsessão coletiva, e para se fazer frente a isto, desobsessão. Outra ideia é a água magnetizada. Outra ideia é a evangelização da infância e da juventude, em todos os sentidos, mas para a inclusão delas, nossas crianças com autismo, na instituição espírita. É um desafio, mas é perfeitamente, e é algo a ser implementado em todas as casas. Então, nós temos que ter capacitação para a evangelização da infância e da juventude, incluindo crianças e jovens com autismo. Nós temos que buscar a capacitação de grupos de médiuns e dirigentes de todas as casas espíritas do mundo, porque a demanda é imensa para dividirmos esse amor em prol deles, delas, com atividades regulares, tanto quanto as reuniões de fluidoterapia. E como mais um elemento, que é um elemento válido e muito benéfico, e nós temos utilizado já há muitos anos, é a pomada do vovô Pedro. Nem todos os espíritas conhecem, nem todos os espíritas valorizam. Eu, pessoalmente, aprendi a valorizar.
e recebendo caixas com os frasquinhos das pomadas, nós vamos remetendo para as famílias, para que os pais, não é? A criança, ao acordar ou ao ir dormir, o familiar faça uma oração e coloque um pouco da pomada na fronte, na região da nuca posterior da cabeça, elevando o seu pedido a Deus, a Jesus, aos anjos de guarda, aos benfeitores, porque aquela pomada é como a água magnetizada, só que agora é uma pomada com uma base de vaselina, exatamente para que durante horas aquela substância impregnada do magnetismo de equipes lindas que as confeccionaram, esse seja como um remédio, um coadjuvante, um auxiliar nessa terapêutica. Desobsessão, fluidoterapia, passes de um modo geral, água magnetizada e a pomada do Bom Pedro. Se eu pensar com vocês, tudo isto é magnetismo. Lembrando que magnetismo é uma ciência. Existe o magnetismo mineral, o magnetismo vegetal, o magnetismo animal, humano e espiritual. E nós podemos usar isso tudo. Por que não? Ciência que envolve a espiritualidade, envolve o amor e a virtude, a fraternidade, o acolhimento, a dedicação a quem precisa. E aí nós temos um conjunto, e as instituições devem buscar essa capacitação. Então, frequentemente eu comento em lives ou estudos o quanto eu gostaria de colaborar na capacitação de uma atividade A, B, C ou D, ou E, né, da parte inicial do alfabeto, para que todas as instituições, no Brasil e no mundo, por exemplo, na nossa querida Bahia, né, nós tenhamos as instituições devidamente preparadas para esse grande desafio. E eu digo para vocês, a curva do número de casos ela é ascendente. E daqui a 20 ou 50 anos, nós hoje não podemos saber onde estaremos, porque há todo um processo de transição planetária para que espíritos com certas dificuldades, carências, necessidades, reencarnem, sejam acolhidos por pais amorosos, hoje mais amorosos e solícitos moralmente do que nunca, para que esses espíritos tenham o amor mais amplo e profundo que eles necessitam para alcançarem o seu melhor evolutivamente. Muito bem, meus amigos. Como eu tinha comentado no início, essa é uma questão que é uma ciência. Hoje nós consideramos alguns aspectos, né? Mas me colocando à disposição de continuarmos confabulando, ajudando, interagindo como os amigos, os irmãos acharem melhor. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de, neste 22 de julho, estarmos assim abraçados. Sérgio, nós que agradecemos, porque, como você mesmo falou, esse tema é um tema crescente e que todos temos que saber lidar da melhor forma possível, né? Então, muito obrigada pelos todos os esclarecimentos, porque essa conscientização ela é extremamente importante para a nossa sociedade como um todo. Muito bem, Aline. Então, estamos todos gratos. Eu me coloco até também, se o planejamento de vocês for esse,
de estar à disposição para questões, dúvidas, inquietudes, aquilo que o público de vocês desejar. Se não for para ser assim, nós podemos combinar isto para um outro encontro, como vocês acharem melhor. Tá bem? E desde já a gente já agradece. Tem uma pergunta no YouTube. Até que idade esse tratamento funciona? O tratamento que você... Cleide, é muito boa essa questão que a pessoa trouxe. Uma ideia na medicina é assim, ó, sempre o quanto antes um diagnóstico, mas mesmo que o diagnóstico de autismo ainda não tenha sido firmado, quando a criança ou o jovem, sem ainda o diagnóstico, mas já apresentando manifestações atípicas, devemos levar à casa espírita. Sempre. Eu diria, absolutamente sempre. Agora, como eu também havia comentado, quanto antes, melhor. Por quê? Porque o cérebro, ele traz como que anomalias, atipias, que vêm do cérebro do perispírito. Porque o cérebro do perispírito, do nasciturno, do recém-nascido, da criança pequena, da criança maiorzinha, tudo vem da alma e do perispírito. Então, quanto mais cedo os aspectos do magnetismo forem sendo oferecidos, maior a chance daquelas moléculas doentes, não sadias, serem substituídas por esse magnetismo, essa transferência fluídica, em busca da normalidade. Agora, sempre que possível, o quanto antes. E aí, qual é a ideia? Se a criança, vamos dizer, alcançou os 11 anos, e o diagnóstico veio agora, e até agora não se buscou, os pais responsáveis não buscaram nada desse magnetismo na casa espírita, esqueçam o passado, busquem agora. Por quê? Porque envolve a libertação pela desobsessão. E isso é para a vida toda. Isso vai repercutir favoravelmente eternamente. É uma libertação do paciente em relação a espíritos, desses espíritos cobrando dívidas kármicas em relação ao paciente. Então, é uma coisa altamente benéfica e, portanto, desejável. Então, nunca é tarde, dito de outra maneira. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Nunca. Tem outra pergunta no bate-papo aí. No bate-papo, o Ailídio fala: boa noite, meus amigos, meus irmãos, parabéns pela iniciativa da Tana. Não, acho que não, é só agradecimento e elogio. Ok. Muito bem. Muito bem, estarei sempre à disposição de vocês e de todos os grupos, em qualquer lugar, porque precisamos trabalhar isto,
estudarmos um pouco mais, nos dedicarmos mais, e uma área central é a área mediúnica. A medicina mediúnica para o TEA. Então, isso é questão de capacitação, estudo e prática, troca de ideias, e o que vocês desejarem, contem comigo, tá bom? Ô, Carlos, surgiram 2 perguntas no YouTube, vai responder? Eu posso até meia-noite, É. tudo de bom. Então, aqui, a pessoa pergunta: se não tem cura e iniciando o tratamento, não importa em que idade, até quando se trata? Muito bem, deve-se buscar oferecer esses elementos que nós tínhamos comentado. Por quê? A idade que for, a reunião de assistência aos desencarnados, ligados a cada caso, ela é pertinente sempre. E a ideia é de que nós somos seres humanos, espíritos muito antigos. Nós todos já vivemos na Terra incontáveis reencarnações e já nos atrapalhamos muito em quase todas elas. Então, façam uma ideia de um bulbo de cebola. Na cebola, aquela mesma da culinária, nós não temos muitas camadas. Imaginem que cada camada é uma vida. A reunião mediúnica séria, com capacitação, vai lidar numa reunião com uma camada. Dificilmente na mesma com 2. Pode acontecer. Já vi, já experimentei ao longo dos anos. Mas deve-se lembrar que aqueles que, com qualquer questão médica séria, que se comprometeram, já se comprometeram muitas vezes. Então, cuida-se de uma camada, depois, mais adiante, cuida-se de outra, sempre buscando o melhor e uma libertação progressiva. O passe é sempre benéfico, até preventivamente ele é benéfico. Imagina se a pessoa tem um transtorno que, como não tendo cura para a maioria dos casos, vai durar a vida inteira, porque o passe vai trazer serenidade, vai trazer fortalecimento, vai trazer o concurso mais direto de benfeitores espirituais, a água magnetizada, a pomada do Vovô Pedro, tudo isso é útil, mesmo que dure a vida inteira. Porque quando essa vida terminar, ao longo de tudo que esse paciente recebeu, ele vai se despedir desta vida, com certeza, em condições muito melhores. A segunda seria... Oi? Já fala o nome da mãe, né, cara? Muito bem. Não, a criança já fala alguma coisa, é isso que eu estou dizendo. Muito bom. Isso. Graças a Deus, continuem, mesmo para esta criança, porque tudo vai se somando, os benefícios vão chegando às outras camadas do bulbo da cebola, e isso só traz benefícios. Isso é muito positivo. Eu fico muito contente de ouvir algo assim.
Querem ver uma curiosidade? Posso comentar? Já há alguns anos, né, nós temos levado os resultados dos benefícios da reunião mediúnica e da fluidoterapia aos congressos mundiais de psiquiatria. Entre o antes e o depois, nós temos mostrado aos colegas, por exemplo, em Lisboa, em agosto de 2019, que foi o último presencial antes da pandemia, Congresso Mundial de Psiquiatria, mais alto fórum da psiquiatria mundial. Tinham lá 6.000 profissionais da saúde mental, do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foi em Bangkok, na Tailândia. Este ano será em Viena, na Áustria. E nós já tivemos, de novo, 2 trabalhos aceitos pela Comissão Científica do Congresso Mundial 2023. E, se Deus quiser, lá estaremos, levando a semente espírita, Kardec e os postulados espíritas. Francisco Cândido Xavier, André Luiz Emmanuel, falando sobre mediunidade, sobre influência dos desencarnados nos transtornos mentais, e há um dos trabalhos só sobre autismo. Podemos continuar conversando também sobre essa experiência num outro dia, claro. Não é? O quanto nós devemos lembrar que a mediunidade é ciência espírita. A ciência espírita é a mediunidade. E, através dela, você pode conhecer melhor a realidade. E, através dela, você pode intervir na realidade. E o convite já está conosco desde Allan Kardec. A próxima pergunta é: então, o autismo está sempre relacionada à obsessão? Esta é uma pergunta delicada, mas pela experiência de, sei lá, quase 20 anos, eu nunca cuidei de qualquer caso de autismo sem espíritos. Portanto, sem espíritos influenciando. Do mesmo modo que nós nunca cuidamos de pacientes com esquizofrenia, dependência química, depressão, TDAH, bipolaridade, pânico ou artrite reumatoide juvenil ou leucemia sem espíritos. Nunca. E eu não posso deixar de colocar isso. Ou seja, há obsessores sempre, no meu ponto de vista, que não é ponto de vista, na nossa, como que, experiência. E é uma experiência semanal, de décadas. Nunca houve um caso. Então, eu preciso dizer dessa forma. É a nossa vivência. Ou seja, os casos que nos chegam são realmente os de nível 2 e 3. Porque o sofrimento é maior. Então, para casos do nível 2 e 3, espíritos sempre, em contextos delicados de sofrimento. Na maioria das vezes, conflitos e guerras ou questões ligadas à escravidão. Claro. É claro. Muito bem. Na verdade, a causa de qualquer enfermidade, ela está em cada paciente. Não é? Mas nós vivemos nos relacionando
ao longo de todas as vidas e transgredimos muito. Na medida que nós transgredimos muito, a lei de causa e efeito aproxima as partes envolvidas, o que é natural, e eu até diria, é divino, é justo, é da lei maior, que é de amor, justiça e caridade. Por isso, querem ver uma variação do trabalho que nós estamos realizando, é a Fluido Infantil online. Todas as quintas-feiras, antes da pandemia, eram presenciais. Com a pandemia e até hoje, às 15h, 15 horas, horário de Brasília, de todas as quintas-feiras, nós temos 100 pessoas envolvendo magnetizadores, médiuns, familiares, mães e pais e avós e pacientes com problemas médicos infantis. A grande maioria dos nossos casos são de crianças no espectro do autismo. E aí qual é a ideia? O mundo espiritual naquele período se mobilizando e visitando todas as crianças e jovens nos seus lares, levando os fluidos magnéticos do amor divino para todos eles. Enfim. E mais uma, a pessoa pergunta, sim, sim, é interessante. Ela pergunta se o tratamento deve ser feito também com os pais da criança autista. Muito bem, porque os pais sofrem muito, porque é o próprio filho que está sofrendo dentro de casa, requerendo um esforço hercúleo das mães e dos pais. Então, meus amigos, o que acontece? Nós precisamos acolher mães e pais, oferecendo a eles o melhor cuidado espírita para os seus filhos, mas também o melhor acolhimento para mães e pais e avós, para que eles tenham forças, disposição, para que eles tenham como que os elementos que vão permitir que eles sejam capazes de viver tudo isto, conseguindo, vamos dizer, sucesso, conseguindo se manter equilibrados, saudáveis, bem dispostos, de tal maneira que tudo isto é muito importante de nós considerarmos. A inclusão dos pais. E daí a empatia, a solidariedade. Tudo isso o que é? Tudo isto é como que virtude, não é verdade? Desenvolvimento para nós. É com você, Então, Aline? O que é? Imagine, meu amigo. Eu é que Gratidão, agradeço doutor poder Sérgio. conviver um pouquinho com vocês, podermos estar juntos desse modo, que tudo corra muito bem, que nós possamos nos ver, não é? E se vocês quiserem, eu posso enviar para a Neuza, por exemplo, ou para a Aline, uma mensagem. Porque quando foi no abril deste ano, porque esta é uma temática de estudo recorrente pela importância do tema, eu solicitei a uma médium que ela como que pudesse se concentrar e receber, vamos dizer, da espiritualidade, uma mensagem para esta questão sobre o autismo na data do 2 de abril
que é a data que tem a ver com o Dia da Conscientização do Autismo. De tal maneira que nós acabamos como que recebendo esta mensagem. Se vocês quiserem, eu estou aqui procurando por ela nos meus arquivos, eu posso fazer, se eu a encontrar, a leitura dela para vocês e usar essa leitura, se vocês acharem válido, como que uma forma de nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Querem? Já achei. Só um momentinho. Então ainda que... Sérgio, boa noite. Boa Oi, noite, Lídia. Neuza. Salve. Tudo bom? Bem, Tudo bem, agora eu gostaria... melhor. Que bom, Sérgio, que bom. E que bom poder dividir com essa equipe do Centro Espírita esse momento de informação e de conhecimento. Nós gostaríamos de pedir permissão para gravar, se possível, essa mensagem, porque nós aqui em Catalão, Sérgio, pelo Centro Espírita Pascal, nós também entendemos que encontramos o nosso motivo para nossas atividades assistenciais, certo? Nós estamos fazendo uma aproximação com uma associação de mães e pais com filhos com TEA, certo? E criando um programa de atendimento para essas famílias. E eu quero dizer para você que é atendimento à família, é isso que você comentou. É o envolvimento, o fortalecimento da família, pai, mãe e filhos, inclusive, porque são irmãos ali, dividindo a atenção com os pais, né? E a criança como sendo o nosso objetivo maior ali. Parabéns, e eu quero dizer, vamos te dar mais trabalho em termos de consultorias, em termos de busca por mais informações. Muito obrigado por tudo que você passou para nós nesses instantes. Quero agradecer e pedir desculpa a todos que estão aqui, mas foi um momento muito rico aqui para nós do Centro Espírita Pascal. Muito bem. Ótimo. Muito obrigado. E, Lídio, conte comigo sempre. Você já sabe disso, seja para o que for. Tá bom? Se precisar de alguma coisa presencial também, é só combinar e programar direitinho. Então, olha que bacana, gente. A médium, o nome dela é Viviane, ela é médica de família, mas é médium também e trabalha conosco há mais ou menos 20 anos. Então, eu solicitei no início de abril para que tivéssemos uma mensagem da espiritualidade, porque vejam que curioso, esse é um tema que é um tema novo no mundo e também no mundo espiritual. Eles também lá do outro lado estão, claro que com muito mais propriedade e facilidade, eles estão se articulando, não é? Para serem úteis, de um modo geral, ao mundo, a qualquer lugar, porque este é um problema universal quanto, claro, ao planeta Terra. Então, vejam que bonitinho. Vou fazer a leitura. O 2 de abril, não é? É o dia consagrado à conscientização do autismo, todos os anos já, há 16 anos, pelas Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, ONU. Espírito. Há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências,
ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamentos e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, amar e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. Quem assina é Irmão Lucas, um médico de homens e de almas. É isto, meus amigos. Oi, vou passar agora alguns recadinhos. O GPEC, ele realiza alguns trabalhos assistenciais e hoje em dia atende a mais ou menos 80 famílias em estado de vulnerabilidade. E para que esse trabalho não pare, a gente conta com a sua colaboração para a doação de alimentos, cestas básicas, e essas doações elas podem acontecer na sede do GPEC ou através do Pix. A gente também tem a Feira da Pichincha, toda terça-feira, das 9 às 11h30, com várias oportunidades de garimpo. Roupas, acessórios, calçados. E agora, dia 23, amanhã, começa o Clube do Livro. Ele é um evento presencial, então é sempre um café da manhã e não perca esse evento cultural. O livro vai ser Planejando Existências. Esse é o primeiro livro da temporada. Na terça-feira, dia 25, a gente vai ter a palestra com Sócrates, presencial e virtual, a partir das 20h. Ser espírita, conhecimento e conscientização. Temos passes após as palestras
E dia 26, quarta-feira, às 14h, temos a palestra com Oscar Bucão, O Bem e o Mal em Cada Um de Nós. Temos também atendimento fraterno toda quarta-feira, a partir da 13h30, com entrevistas. E no dia 1º/8, a gente vai ter um bate-papo com Pedro Camilo, autor do livro A Fraude. Esse evento, ele é presencial e virtual. Façam suas perguntas e participem também. E temos também no próximo final de semana a macro-regional. Na sexta-feira, a abertura, a partir das 19h30, e no sábado e no domingo, a partir das 8h, no sábado até as 17h e no domingo até as 12h. O pessoal do Centro Espírita vai se reunir, vai fazer tudo isso presencial, então venham curtir as atividades integradas. E é isso, gente. Boa noite, e vamos finalizar com uma prece, agradecer a Deus e aos espíritos por essa noite de elucidações, conscientização, e que a gente possa evoluir muito moralmente e conseguir deixar a vida mais fácil e tudo mais tranquilo. E é isso. Muito obrigada, doutor Sérgio, e pode contar com a gente que a gente vai mesmo te consultar e pedir muita orientação. Tá bom, Obrigada querida, a todos os obrigado. participantes. Boa noite, gente. Um abraço apertado e até uma próxima. Boa noite, doutor Sérgio. Muito obrigada. E até a próxima. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Felipe, um abração. Um abraço. Um abraço a Ele já todos. saiu, Carlos. Foi. Você mais Obrigada, seu Paulo, Gratidão, boa noite. Rita, Sandra e demais. Boa noite, presentes. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gratidão. Beijo para todo mundo. Obrigada.